Não, não. Estamos gravando. Então, um abraço a vocês da Lusofonia, um abraço a todos. E hoje nós vamos fazer procurar fazer um novo formato, que é um formato que eu pessoalmente gosto muito, que é um formato de palestra, que Samuel vai falar sobre o Twitter por até 20 minutos. Eu vou ficar aqui quieto. Quem vier em seguida também que fique quieto e anote aí no computador, no celular para falar, né? Para depois fazer os comentários. E aí em seguida nós fazemos o debate não só com o palestrante, mas também com as demais pessoas, né? Então, se você quiser começar, Samuel, até 16h25, então. Um abraço, vou desligar o microfone. Ok, boa noite a todos. Bem-vindos ao podcast Lusofonia. Hoje vamos falar do Twitter, né? Para que serve? Ok, o que é o Twitter, né? Primeiro, temos um precedente histórico que as pessoas sempre têm uma vontade de falar com os outros de forma anônima, né? Então, um dos mais antigos precedentes do Twitter, porque o Twitter você posta uma mensagem, você nem conhece quem vai ler. Nem sabes quem vai ler, se vai ser lido. Isso é um pouco parecido com os grafite, né? Então, um dos grafites mais antigos no mundo, por exemplo, se encontrou na cidade de Pompei, que foi soterrada por uma erupção, né? E tinha as coisas como, por exemplo, alguém que diz, olha, se alguém não acredita em Vênus, foi porque nunca viu minha namorada. Outro escreveu que não, trepei com a garçonete do bar. E coisas assim humorosas, né? Outro até na Grécia também tem coisas parecidas, né? Por exemplo, outro escrever, para aqui estava o fulano que montou a fulana. E também teve grafites que eram de natureza política. Por exemplo, no Egito, tem um grafite que faz piada do faraó, dizendo, olha, aqui está a grande obra do faraó fulano, escrito em uma pirâmide que foi falhada. Então, há sempre esse desejo humano de poder falar com multidões de forma anônima, né? Como sabe até que nós nunca vamos conhecer. E isso também teve consequências políticas, por exemplo, especialmente com a invenção da máquina de imprimir, porque aí você, ao invés de você escrever o grafite em uma parede, né, você pode fazer panfletos de forma anônima e distribuir a mais pessoas, né? Então, isso levou a que houvesse, por exemplo, guerras panfletárias na Inglaterra. Isso contribuiu muito para a Revolução Americana, porque foi assim que as ideias revolucionárias se difundiram e alimentou o espírito independentista americano. Bom, a Revolução Francesa também teve panfletos, mas é um pouco diferente porque lá os clubes de debate era o lugar que fomentava-se as ideias revolucionárias e os panfletos eram só um acréscimo a isso. Bom, o Twitter segue nessa tradição dos grafite e que passa depois para os bulletin boards digitais, né, os fóruns. Porque o Twitter, enfim, é um tipo de fórum. E os primeiros fóruns foram criados nos anos 1970, né? Mas depois se popularizou muito nos anos 90, graças aos jogos digitais, os gamers, né? Que tinham, depois de jogar, tinham vontade de poder colaborar e conversar para criar, por exemplo, modificações ou falar dos jogos. E quase sempre nesses fóruns você tinha uma secção de fora de tópico em que as pessoas discutiam política, história, atualidade. E essa cultura de secções fora de tópico, daí é que surge o 4chan e o 8chan, que simplesmente são fóruns completamente fora do tópico, né? Bom, o Twitter, o que é que o Twitter tenta fazer? O Twitter tenta criar o formato de um fórum de discussão, né? Que é uma pessoa fala com uma multidão de anônimos, né? De pessoas que ele nunca vai conhecer, que é um pouco a ideia também dos grafite. Mas o Twitter quer criar um fórum único mundial, né? Tanto você esteja no Brasil, no Irão, na Argentina, na África do Sul, todo mundo está no mesmo fórum. Isso tem a vantagem que toda a informação está centralizada e não tem que procurar, que não está espalhada em centenas de fóruns, né? O Twitter quer retirar
a anonimidade, por exemplo. Ele se incentiva que as pessoas sejam verificadas, né? Se incentiva que as pessoas usam o nome real e a foto real, e mesmo que você utilizar um pseudônimo, né? Existe uma certa pressão social contra as ditas contas falsas, né? E depois com o IP, com o teu endereço de IP, pode sempre descobrir quem você é. Isso permite triangular as informações do Twitter, por exemplo, com todas as informações do smartphone, né? E o Twitter tem também 3 ferramentas importantes, que é o like, permite medir a popularidade dos posts, o retweet permite medir o interesse, permite que a informação se espalhe, e o facto dos caracteres do Twitter serem limitados também faz parte é uma função importante. Por quê? Porque tenta restringir a informação ao mínimo essencial, né? E evita aquilo que chama TLDR, que é longo demais, tão longo que as pessoas nem vão se dar o trabalho de ouvir. Por exemplo, quando o Fábio disse que não, vou falar durante 20 minutos, eu imagino que algumas pessoas quase que desistiram, né? Como no YouTube. Quem vê um vídeo de 4 horas sobre um tema, às vezes desiste. Bom, os tipos de conteúdo no Twitter, sendo uma plataforma aberta, é um pouco um espelho daquilo que é a preocupação geral das pessoas, né? Então tem notícias, tem algumas pessoas que estão postas spam, outras pessoas estão se promover a si mesmo, por exemplo, fotos de si mesmo. As mulheres gostam de meter fotos para chamar a atenção dos homens, né? Olha, eu estou sexy, olha essa foto. Outras pessoas estão simplesmente a falar lixo, nada de jeito, né? Isso, por exemplo, e ter feito vários estudos para tentar classificar os tipos de conteúdo. Então, o Twitter, como ele restringe o tamanho dos posts, dá para você fazer uma análise, uma espécie de análise, um termômetro social, né? Tentar medir como é que as pessoas reagem a diferentes acontecimentos. Por exemplo, em 2009, tinha uma equipe americana que conseguia analisar 1000 tweets por minuto e quase 1 milhão de tweets por dia. E utilizaram essa tecnologia, por exemplo, para fazer uma análise da reação do Twitter à pandemia da gripe dos porcos, né? Da gripe suína. Nós estamos agora numa pandemia do Covid-19, então imagino que estão a fazer exatamente o mesmo estudo agora, né? E isto é importante por quê? Porque, segundo o estudo americano de 2013, as pessoas, pelo menos nos Estados Unidos, estão cada vez menos interessadas a participar em pesquisas de opinião, né? Mesmo que recebam qualquer tipo de compensação financeira por isso. Então, o Twitter permite evitar isso, porque são as próprias pessoas que põem a informação e o volume de informação é muito maior e é um pouco fácil de categorizar, especialmente se você compara com outras informações do Facebook ou do WordPress. Ok. E, por exemplo, os estudos foram feitos para verificar, por exemplo, analisou-se o conteúdo dos tweets a falar de marihuana, conteúdo do tweet, por exemplo, durante eventos desportivos ou eventos musicais, para fins de marketing. Então, o Twitter é uma espécie de barômetro social, mas para que serve? Primeiro, o Twitter é só uma parte de um puzzle maior, né? De um quebra-cabeça maior que inclui todas as redes sociais, né? Porque você vê, todas as redes sociais você tem que, para você se cadastrar, tens de utilizar uma conta de e-mail a partir de um smartphone, e há sempre uma tendência de você ligar o teu smartphone à tua conta, e depois há sempre processos de verificação que te são propostos. Por quê? Porque faz parte de uma constelação, né, de colheita de informações que inclui quase todas as plataformas de redes sociais. Okay? E o Twitter em específico, né, o alvo do Twitter são as pessoas as opiniões que nós emitimos em relação a acontecimentos que estão a decorrer. Okay? Porque você tem no Twitter vários tipos de usuário, né? 24% aproximadamente são criadores, estão a escrever coisas originais. Isso é segundo um estudo americano. 33% são conversacionistas, né? Estão aí a falar e a tentar puxar informações. 37% são simplesmente críticos, né? Só estão aí para criticar alguma coisa que está feita. E os outros são coleções de visitantes, colecionadores, espectadores, né? Então,
Sendo em conta que é um sistema que existe para incentivar as pessoas a partilhar suas emoções, né? Suas emoções e a maneira que reagem a acontecimentos, a quem beneficia disso? Cui bono, né? Ok, bom. Os beneficiários imediatos, né, são os agentes do processo eleitoral. Porque com o Twitter você tem uma maneira de, primeiro, identificar, não só o Twitter, mas todas as redes sociais, tem uma maneira de identificar potenciais votantes, permitir que esses votantes participem no processo de promoção e de promoção do candidato. Isso é importante por quê? Porque quando a pessoa participa em um processo, ele sente que o desenrolar da campanha do candidato é como se fosse uma propriedade sua, né? A vitória do candidato é também sua vitória. Tanto mais que nos Estados Unidos, por exemplo, uma melhor maneira de você medir se um candidato vai vencer ou não é as pesquisas de opinião, mas é medir o tamanho da audiência nos atos de campanha. Nos atos de campanha e nas eleições primárias. Porque parece que 70% a 80% das pessoas que participam nessas coisas têm mais chance de votar do que quem simplesmente está em casa a ver o noticiário, né? Então, quem fez o primeiro uso moderno de redes sociais para fins eleitorais foi o Obama, né? E depois também o Trump também fez com Steve Bannon naquele caso da Cambridge Analytica, que só virou um escândalo porque quem venceu foi o Trump. Então, mas também isso é processo iniciado pela elite, mas também pelo lado contrário, o Twitter e outras redes sociais também permite que a população possa iniciar um processo de promoção política autogenerada. Isso é um pouco o que aconteceu com o Trump. A eleição do Trump teve muito apoio espontâneo que foi promovido e organizado por meio das redes sociais. Bom, na política de longo prazo, na geopolítica, o Twitter também, o Twitter e as outras redes, porque o Twitter faz parte de um pacote, né? Em termos de geopolítica, ele as redes sociais permitem um acesso direto à população do país-alvo, né? Tem um país A que quer atacar o país B, então com o Twitter e todas as redes sociais tem um acesso direto a essa população, né? Esse acesso escapa da censura e ao mesmo tempo permite que a própria população possa criar uma espécie de autoagitação pela partilha de informações que normalmente seriam censuradas pelo governo atacado, né? E ao mesmo tempo permite que o governo agressor tenha uma recolha direta de informações sobre o que está a se passar no governo agredido. Pense nos vídeos todos que nós recebemos do Wuhan sobre a gripe chinesa, né? E este processo não é novo, até é uma espécie de atualização do que já se fez antigamente com as rádios de frequência AM, né? Que permitiam, por exemplo, de ter a voz da Europa livre, né? Cujo alvo era os países do leste europeu. A própria União Soviética, seus satélites também tinham rádios também que tinham como alvo os países do bloco capitalista, por exemplo, a UPA tinha uma rádio que tinha como alvo a população de Angola, a própria UNITA também depois teve uma rádio, e da mesma maneira que essas rádios foram possíveis, né, por causa da invenção dos rádios pessoais baratos, da mesma maneira, esse uso das redes sociais agora é possível porque os smartphones são baratos, né? Bom, a terceira utilidade das redes sociais depois da política imediata e da geopolítica é uma questão de controle social, né? Por que eu digo isso? Vamos dizer, não, teoria da conspiração. Calma aí. Vamos ver o seguinte. Há alguns indícios que mostram que o facto de que isso não foi criado simplesmente para você postar selfie ou tirar fotos da sua feijoada. Que é o seguinte. Alguns indícios são o seguinte. Primeiro, a China e a Rússia estão a criar uma rede alternativa e isolada, né? Uma internet alternativa e isolada, com redes sociais equivalentes às que existem nos outros países, mas sob o seu controle. Isso significa que eles conhecem, sabem que há uma possibilidade dessas redes expor a sua população à manipulação de fora e eles querem se prevenir disso, né? A China tem o grande firewall, né? A grande muralha digital. Segundo indício, a maioria das redes sociais até hoje, né? Até o momento, quase que nunca tiveram lucro, né? Não, quase nunca, mas
está-se a investir bilhões de dólares em infraestrutura que são fibra óptica, centro de dados e a fidelidade do público, né? Por exemplo, o YouTube custou anualmente, pelo menos em 2009, o único número que eu encontrei, 700 milhões de dólares só para o YouTube funcionar anualmente. E até 2020 o YouTube ainda não deu lucro. Consome o equivalente de 23 milhões de baris de óleo anualmente para funcionar a estrutura quase toda do YouTube. Se nós temos em conta o número de metros cúbicos de gases a efeito de estufa que produz. Né? E o Facebook também tem algo similar. Custa 860 milhões de dólares anualmente, pelo menos em 2012, para o Facebook funcionar e consome o equivalente a 300 mil baris de óleo anualmente para manter a rede do Facebook a funcionar. Então, são custos enormes, quase que sem lucros, né? E que se justificam mais pelo seu valor estratégico, né? É como a indústria militar, investe bilhões de dólares que podem não ter retornos agora, mas que serão úteis, né, em uma situação de guerra. Bom, como é que funciona o controle social, né, por meio de redes sociais, né? Por 3 mecanismos. O primeiro mecanismo, né, é o de induzir comportamentos. Como é que isso funciona? Você reduz o custo para a pessoa fazer um ato que é normalmente contra os seus princípios, né? Por exemplo, você tem uma plataforma que chamam de OnlyFans, né, que permite que as pessoas vendam pornografia amadora. Sem essa plataforma, né, a pessoa tem que passar quase o vexame, né, pode passar um vexame a tentar fazer isso, né? Mas quando você cria uma plataforma em que a pessoa facilmente consegue encontrar quem quer comprar e consegue fazer a transação de forma facilitada, né? Então, você quebra essa barreira do custo e mais pessoas vão fazer isso do que fariam normalmente. Não só o OnlyFans, mas, por exemplo, o Tinder e o Grindr, que são aplicativos que permitem que as pessoas namoram mais facilmente, também quebram essa questão do custo, né? Porque se é um Tinder, por exemplo, você tem que ir num bar, sentar, consumir alguma coisa e tentar conversar com as pessoas até você encontrar alguém interessado. Mas com o Tinder, não. 2 pessoas interessadas criam um perfil e em menos de 5 segundos estão conectadas. Bom, a outra maneira de induzir comportamento, né, é ao mostrar às pessoas um ato que é contra os seus princípios, mas de forma normalizada, ao ponto que a pessoa depois se imagina ele a fazer. Isso também é uma coisa já antiga e é o que era feito, por exemplo, com as novelas, né? As novelas mostram-te um comportamento de uma forma normal e as pessoas depois vão imitar aquilo. E no Twitter, por exemplo, fez-se estudos e vê-se, por exemplo, que são maneiras, por exemplo, de induzir as pessoas a consumir drogas ou álcool. Por que é importante induzir comportamentos? Porque normalmente uma boa parte das pessoas, né, mudam seus princípios para os adequar aos seus atos, né? Porque sei que há pessoas que são mais lógicas, que têm princípios e que tentam justificar o que fazem pelos seus princípios, mas há outras que funcionam pelo contrário. Okay? Bom, o segundo método de controle social, né, pelo qual o Twitter e outras redes sociais são interessantes, é a questão de resolver o problema do cálculo econômico, né? Porque o economista Ludwig von Mises, tinha feito uma refutação quase que imparável do socialismo, que era muito simples. Os preços na economia transmitem a informação, né, entre o consumidor e o produtor, para poder os dois saber quando é que um deve comprar e quando é que o outro deve produzir. Por exemplo, quando houve o caso do Covid-19, né, muitos países, Portugal, por exemplo, e Brasil, teve um acréscimo do preço do álcool gel, mesmo em Angola. E esse aumento do preço, né, diz às pessoas que querem comprar que, olha, o álcool gel agora custa 4 vezes mais caro. Se você realmente precisa de álcool gel, então você tem que abrir mão de outras coisas que você pode fazer. E você agora tem que fazer um cálculo
e ver se você compra ou não. E o produtor é o outro lado da moeda. Ele vê que não, olha, aumentou o preço do álcool gel, as pessoas não estão a conseguir comprar porque está caro. Se eu vender um pouco mais barato, eu ainda terei lucro. Bom, então, a refutação do Mises era a seguinte: se esse mecanismo do preço em uma economia totalmente dirigida, né, o planificador central não tinha como decidir quantos recursos ele tem que dedicar a uma ou outra atividade. De tal modo que, mesmo a União Soviética, no pico do comunismo, sempre tinha pelo menos até 50% de sua economia, né, em uma espécie de regime privado, né, para poder ter esse mecanismo de preço, para poder saber o que produzir e o que não produzir. Bom, houve uma proposta pelo Paul Cockshoft e Alan Torres, né, dois economistas, de resolver esse problema com tecnologia. Dizer, não, se nós tivermos um supercomputador e ele receber os dados econômicos, esse supercomputador poderá fazer decisões econômicas e aí a refutação do Mises já não serve, né? Então, claro que um computador para funcionar, um computador é só uma máquina de processar. Se entrar lixo, sai lixo. Então, este computador está quase a existir. Por quê? Porque agora temos a inteligência artificial e os supercomputadores. E a informação que vai entrar por meio de quê? Em parte por meio das redes sociais, né? Até, por exemplo, tem um artigo de 2019, né, 2 de outubro, né, que anuncia que não. Está a se fazer um computador, né, que vai poder tentar prever comportamentos sociais, né, e dinâmicas das massas, de grupos de massa. Então, isso tudo aqui cria aquilo que eu posso chamar de olho de Deus. Né? Todo mundo já viu, acho que o Fast and Furious 7, né? Em que eles tentam procurar um supercomputador que consegue encontrar todo mundo, né? O olho de Deus. Então, a rede social, do qual está o Twitter, né, permite criar isto aqui finalmente. Se nós temos o supercomputador, só precisamos dos dados. E esses dados, né, são adquiridos como? Os dados que o próprio usuário insere no sistema, né, por meio do smartphone, que é Twitter, Facebook, Instagram, né, os dados de coleta automática, né, por exemplo, telemetria do smartphone, internet de coisas, GPS dos carros, por exemplo, os Tesla, né, e também dados econômicos. Por exemplo, se você tem uma conta do Amazon, sabe o que você compra, o que você não compra. E se você tiver uma moeda digital, com essa moeda digital nós podemos saber quais são todas as transações que você fez, né? E ligando essa informação, por exemplo, com um bilhete de identidade digital, como foi promovido pela Fundação Bill Gates ainda este ano, né? Você tem quase que a informação econômica completa sobre milhões de pessoas, né? E essa informação pode ser passada a um supercomputador para processamento. E agora imagina o seguinte: se eu tenho informação, tem um computador que processa, tem os especialistas que calibram o computador, então eu posso criar eventos, né? E depois medir a reação das pessoas, e com essa reação posso calibrar os meus modelos de predição de comportamentos, né? Agora, se você tem esse novo mundo em que você tem a capacidade de medir as atividades das pessoas, ou essas atividades de um modelo, e com este modelo você prevê o comportamento das pessoas, né? Então, quem tem poder nesse novo mundo, né? O poder está em dois sítios. Um está na colheita de dados, né? Que são os dados inseridos pelos usuários, né? Redes sociais e tudo mais, e coleta automática, que são dados bancários, dados bancários e outros dados, e no processamento, quem constrói a inteligência artificial ou o modelo e quem são os especialistas. São esses dois centros de poder. Então, na parte da colheita, quem tem o poder é quem fabrica os dispositivos e quem fabrica a rede em que são ligados os dispositivos. Então, por isso que nós agora temos essa guerra do 5G. Porque para você poder
ter um número de informação suficiente para você poder pôr em prática esse tal olho de Deus, né? O volume é tal que você precisa de um novo tipo de rede que é a 5G. E quem construir esta rede, quem tiver os planos dessa rede, que construir os equipamentos, poderá ter a opção de criar neles uma porta alternativa, um acesso secreto, né? E este acesso secreto permitirá essa pessoa ter acesso aos dados de milhões de pessoas. Então, por isso que você tem esta competição entre os americanos que querem impedir os chineses de construir essa rede, porque se os chineses construírem, eles terão acesso a uma parte do poder que é o controle da colheita e outra parte do poder que é o controle dos modelos da inteligência artificial. Ok? Então, não se trata aqui de teoria da conspiração, mas são coisas que Mais estão 5 minutos. Mais 5 minutos? Nem sei como é que cheguei aqui. Enfim, tá bom. Então, mas já acabei, Fábio. Já acabei. Vocês têm perguntas? Tenho, anotei aqui um monte de coisa aqui, né? Tá tudo aqui anotado no editor de texto aqui, né? Bom, primeiro quero falar para você, não sei se você está sabendo, é uma informação do Rubem Gonzalez que disse que parece que a China mandou 6 milhões de máscaras para Angola. Não sei se você está sabendo disso. Não estou sabendo. Então vem uma máscara aí. E como é que está em Angola? E como é que tá em Angola a questão do coronavírus? Está meio lento, né? Temos Sim. agora 19 casos, mas Uhum. está meio lento. Mas ainda estamos em estado de emergência mas também não está a ser tão duro, porque o governo não está a ter a competência de aplicar o estado de emergência duro. Certo. Bom, tens algum comentário sobre o tema de para que serve o Twitter e as redes sociais? Vários. Bom, eu achei muito inteligente você comparar o grafite com o Twitter. Realmente, não esperei que o grafite seria a primeira manifestação de mensagem coletiva da humanidade. Realmente, geralmente quando se faz comparação com a pré-história, se faz comparação em relação às chamadas pinturas rupestres, né? Mas o grafite, eu conheço que foi inteligente. Agora, quanto às redes sociais, eu não sei como está em Angola, Samuel. Aqui no Brasil, por exemplo, tem um dos projetos de lei que tramita no Congresso e que conta com a ausência da suposta esquerda, ou ex-esquerda, é que se pretende colocar CPF nas redes sociais. CPF é cadastro de pessoa física, que todo brasileiro e todo estrangeiro tem. Acredito que em Angola deve ter algo similar, principalmente para O bilhete de declarar identidade. imposto. Hã? Assim, o bilhete de identidade tem a mesma função. Tá, tudo bem. E aí você quer colocar o CPF para... Você quer colocar o CPF para interromper o Para abrir uma anonimato na conta, né? rede. Exatamente, porque sim, o importante é eles querem cortar o anonimato, porque você, sem o anonimato você pode localizar as pessoas e as punir. Porque aqui no Brasil tinha... eu até entendo o que eu vou te falar aqui, tá? Aqui no Brasil, quando você comprava um celular pré-pago, não sei se em Angola é comum isso, chamados celulares pré-pagos. Não era comum, mas nós tínhamos, você antigamente você podia comprar um número sem apresentar documentos. Ou você Isso. podia comprar, então, mas Só que aí agora, deu como aquele problema, no presídio. Você tinha, você tinha celular indo para os presídios e isso são desculpas, porque você vê. É mesmo?
Não é uma desculpa, meu. É o seguinte, se o... Aí resolveu fazer o Camarada, seguinte: você não, vai é ter que tipo... cadastrar, você vai ter que cadastrar seu nome. Ah, mas aí você não acha que, mas você não acha que, por exemplo, o celular, é, você não acha que, por exemplo, não deveria, é uma discussão interessante, se deveria ou não existir anonimato no celular, por exemplo, já que o Não, não celular deveria. É, deveria existir anonimato. é, ah. Sim. Eu acho, porque é o seguinte, porque essa coisa Mas, do mas, mas existe, deu essa merda no Brasil. Só vou dizer, isso foi na década de 90. Deu é um essa merda. pretexto. Não, Ah, é um pretexto. É tipo, por exemplo, a questão do terrorismo, né? Ok. Então, nós sabemos quem tem a maior tendência de serem terroristas, né? Ah, não estou a falar só de ser de um país islâmico, não, não, não. Estou a falar, né? Eles têm uma assinatura ideológica, têm um tipo de comportamento, né? Têm um certo tipo de historial. Então, você pode ter um perfil do terrorista possível. Então, ao invés de se atacar esse perfil possível do terrorista, né? Você cria leis que afetam todo o resto da população. Por quê? Porque o terrorista serve de pretexto. É a mesma coisa com vocês. Era mais simples ter um maior controle nos presídios para não entrar telemóvel, né? uhum. Mas ao invés de fazer a Mas você coisa não acha simples, que, mas você não acha que, por exemplo, se a pessoa, que é uma coisa que acontece de forma recorrente aqui no Brasil, que é você tem celulares roubados que vai que vai para as cadeias. Aí eu te pergunto o seguinte, é, estás a ver o que não, não, é, né? sim, mas você Sim, não porque é o acha que, seguinte, talvez se não, você se você quebrar o anonimato no telefone, você pelo menos pode provar que o telefone é seu, em vez de não, mas você. vamos ainda pela lógica, ok, ok. É o seguinte, este é um problema de telemóveis dos presídios, ok? Hum, Então, a solução mais direta seria, impedir a entrada de celulares nos presídios e, dois, bloquear as ondas, a rede telemóvel à volta dos presídios. problema que o Vocês, bloqueador, a tecnologia do bloqueador é mais atrasada do que o próprio calma aí. celular. Não, calma, deixa ainda continuar, ok? Então, Ok. você só tem duas soluções direcionadas para apenas a população atingir, a população alvo, ok? Eles não fazem essas duas coisas e aplicam uma medida generalizada, que é Aham. quebra do sigilo para todo mundo, né? Isto é o pretexto. E você vê que, por exemplo, agora quebra o sigilo, já não tem sigilo, e agora o que é que você tem? Roubam celulares para levar na cadeia, né? Hum, Ah, isso não é. O problema aqui não é os celulares na cadeia, o problema é que eles não queriam sigilo telefônico. E uhum. o, e o celular na cadeia era apenas uma desculpa, era apenas o pretexto. Hum. É, realmente. Você vê Eu não descarto, não, hein? essa mesma Uhum. tendência vai agora nas redes sociais. Ok? Vocês não podem ter sigilo nas redes sociais. Sim, sim. Mas foi o que eu te falei. Nas redes sociais as desculpas eu acho que são menos plausíveis do que do celular. Se é que hoje você sabe, você sabe que hoje o celular se você tem como tanto por meio de sites, como o próprio Google fornece isso, quanto a polícia, se você tem um aparelho celular roubado, e se você prestar queixa na polícia, existe um mecanismo que torna o celular. Sim, para localizar o celular roubado. Sim, existe. Não, não, mas além de localizar, o celular fica inviável. Então não adianta. A pessoa pode colocar 1000 chips que o Ok. aparelho está bloqueado, né? Ok. Mas eu acho assim, eu acho que o celular, pelo menos, deveria ter a opção de ser
Nominal não, porque às vezes a pessoa tem um número Mas você roubado. calma ainda. Então, você vai por uma conveniência pequena, pessoal, né? Por uma situação que pode acontecer ou não, existe uma chance, né? Eu não sei qual é a chance de você ser vítima de um roubo de celular no Brasil, mas, por exemplo, aqui em Angola, nos últimos 10 anos, 10 ou 15 anos, acho que eu fui vítima de um assalto de celular apenas uma vez. Ok? Certo. Apenas uma vez em 10 anos, né? Há pessoas que estão mais enfim. A média aí é 1 ou 2 assaltos por ano, se você vive num mau lugar. Então, por causa dessa chance pequena, você vai dar o poder ao governo e a empresas, né, de desativar o teu celular ao seu belo prazer. O importante não Sim. é que eles o façam apenas com teu consentimento ou não. O poder já existe, o teu consentimento apenas é opcional. Então, Uhum. aquilo é aquela coisa de, pá, você tá a vender a tua casa pela conveniência de ter uma segunda chave de reserva, né? Uhum. É? É? Ou para É, saber onde é que está, ou para saber onde é que a tua mulher vai passar a noite, você combina que ela tem um namorado oficial. Sei lá. é, Então, tá bem. Por que eu disse que as empresas e o governo? Porque é o seguinte, na China, por exemplo, essa estratégia de coleta total de informações, né, no sistema que eles estavam falando de crédito social, é implementada pelo governo, né? Que eles uhum. até utilizaram agora o sistema, com esse caso do coronavírus, para localizar as pessoas que tiverem contato com os contaminados e tudo mais, para controlar a epidemia, entre aspas. Isso é Uhum. na China. No Ocidente, está-se a fazer o mesmo, mas quem está adiante são as empresas, né? O Google, acho que o próprio Facebook também, acho que está, mas acho que é mais o Google, né? Então, o problema não é ser privado ou estatal, mas o problema é se o poder existe, ele vai ser utilizado. Se é que na China, eu não sei até onde é verdade, mas parece que o Facebook. Não sei se o Facebook, Facebook, Twitter, tudo que é americano. Eu não sei se as Aí redes não sociais funciona. americanas são Não, proibidas não na é. China. Não, são proibidas. Eles têm um equivalente, ou seja, eles têm um equivalente de todas essas Mas redes, são é uma versão proibidas. chinesa. Sim, são proibidas e eles têm uma versão chinesa de E quase na tudo. Rússia? Não, na Rússia não é proibido. Acho que eles devem ter algumas coisas que são Na bloqueadas, Rússia, mas eles ainda não na, têm uma sim, rede, uma na Rússia internet tem um soberana. VK. Na Rússia Yeah, tem tem um um ver. VK. E, Sim, mas a China, eles têm uma internet que é soberana. Significa que eles podem estar isolados do resto do mundo. E têm controle de tudo que entra e sai. Os VPN conseguem escapar disso, né? porque Mas a Rússia não. o que se discute, acho que o Brasil, que é tido como laboratório de guerra híbrida até para exportar para outros lugares, se diz que a rede social, a China e a Rússia, por exemplo, o VK você pode abrir uma conta no VK com o Facebook, eles permitem isso. Mas, por exemplo, o VK não é forte na Rússia, né? O VK não, o Facebook não é comum na Rússia, não é popular. Assim como essas redes sociais americanas, que parece que uma das atribuições é que existe um receio de as redes sociais serem alvo de guerra híbrida, né? O que de certa forma não deixa de ser verdade, né? Mas o receio é justificado. Por quê? Porque eu falei da questão da penetração, né, o contato direto entre o atacante e a população do país atacado. A questão da propaganda, Sim. da guerra psicológica. Isto é um problema já antigo. Por exemplo, a Alemanha tinha esse problema na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial e na Guerra Fria. Você tinha estações de rádios, né, clandestinas que poderiam transmitir para da América para a União Soviética, da União Soviética para a América, para os países-alvo. E na era moderna, a rede social é que desempenha essa função. Porque você tem redes universais, você tem aparelhos universais que são os smartphones, que têm o sistema aberto, né? O Android e da Apple.
E as pessoas querem utilizar essas redes porque têm utilidade e sentem que é seu direito. Então, por exemplo, no caso como é que é, da Revolução Árabes, né? Das Primaveras Árabes, você, com a rede social, você tem um contato direto com essas populações, você pode transmitir diretamente informações para elas, pode criar nessas populações um estado de autoexcitação, ou seja, dentro delas, elas começam a partilhar informações que são danificantes ao seu regime no poder, né? Informações que normalmente seriam censuradas, né? Então, aí você cria agitação social e política e isso é que permitiu, por exemplo, a Primavera Árabe e as guerras na Líbia e na Síria. Então, quando a Rússia e a China têm esse receio e querem se isolar pela internet, eles têm razão. O risco é real. Tanto mais que os americanos sabem que o risco é real e por isso que eles inventaram essa história que o Trump foi eleito por manipulação dos bots russos, né? Porque os bots russos não existem, mas é um perigo plausível o suficiente para ser utilizado. Sim, sim. Ah, sim, isso aí com certeza, né? Bom, prosseguindo aqui as indagações, acho que eu posso concluir que o Twitter é internet 3.0, né? Se eu não me engano, Não, que é aquela não que é. você produz conteúdo, né? Diga. Não, mas produzir conteúdo, isso já era feito. Por exemplo, eu falei dos fóruns dos anos 1990, né? Ah, 90. sim, sim, sim. Por exemplo, eu ainda me lembro do tempo que a maioria das pessoas discutiam nos fóruns, né? Você tinha um Não, fórum todo. mas aí tem uma diferença, porque o que eu noto que aí tem uma diferença, que é o fato, os fóruns, os fóruns, por exemplo, permitia que todos pudessem produzir conteúdo ou só o administrador? Não, os fóruns, todo mundo pode produzir conteúdo. Todo Ah, mundo. é? As Tá. permissões podem ser manejadas pelo administrador, por exemplo, para reservar o fórum a um número restrito de usuários, por exemplo. Né? Se Sim, você tem, por exemplo, uma equipe que está a trabalhar para criar uma modificação de um jogo, então você pode criar uma área do fórum só para eles. Mas o fórum, todo mundo pode criar sim. conteúdos e partilhar. Mas agora, Hum, o que Tá. acontece com os fóruns? Você tem dois problemas. O primeiro problema, ok, cada fórum, os fóruns têm sempre em comum uma parte que se chama off-topic, fora do tópico, que é, Sim, independentemente do tema do fórum, se é um jogo, se é uma revista, se é uma associação, há sempre pessoas que querem falar de política e atualidade. Então, você sempre tinha uma secção sim, fora do tópico. Então, o Twitter é uma tentativa de criar uma secção fora do tópico geral, de todos. sim, Por quê? sim. Porque você põe todos os opinadores no mesmo sítio e, É, ao limitar o número de caracteres, você obriga eles a falar apenas o essencial, tá vendo? o Romulus Maia, ele divide que você tem internet 1.0, que é aquela questão só do www. A 2.0 são tipo matérias de jornal, de site que você poderia comentar, mas não produzir conteúdo. Eu acho que o fórum também entra nessa questão da internet 3.0, que, que seria Não, ali o embrião para. mas é uma tecnologia antiga. Nos anos 2000, 90, 1990 já tinha isso. É uma coisa E já antiga. O que é... Sim? pode falar. Sim, é uma coisa antiga, mas o que você tem que comparar isso não é com a internet 1.0, 2.0, não. Compara isso com o que nós tínhamos antes da internet, ou seja, os anos 50, 60, 40. O que você Uhum, tinha? Você tinha jornais de vasta divulgação, né? Ou seja, você tem um grupo restrito, pequeno, que comunica com uma multidão, e essa multidão não tem como comunicar de volta para eles, a não ser sim, por cartas ao editor. Mas as cartas ao editor são filtradas pela edição do jornal. Só vai publicar aquilo que eles querem, né? Agora, sim, com a sim. internet, você tem.
Então, você quando está a ler um jornal, né? Você tem a impressão que pá, é o jornal todo contra você. Você não tem como dizer a tua opinião, não sabe o que é que os outros pensam. Agora, com a internet é diferente. Não só você pode comunicar diretamente com o website, né, que é o jornal que está a falar contigo, você pode comunicar com outra pessoa que está a ler e está a comentar ao mesmo tempo. Então você quebra esse esquema, né, de poucos para muitos, e tens um esquema de cada um fala com quem quiser. Aí eu vou ter que lembrar o que diz Rômulo Maia, que diz que a questão de você produzir o próprio conteúdo tem vantagens e desvantagens, porque, por exemplo, não só no Twitter, mas qualquer forma de produção de conteúdo próprio, você tem. Ah, já voltei. Desculpa, a rede tinha caído. Tá, eu disse que essa, eu disse que essa questão de produzir conteúdo próprio queria vantagens e desvantagens, como por exemplo, e aí quando eu digo produção de conteúdo próprio, eu não me refiro só ao Twitter, mas qualquer forma de produção de conteúdo próprio que se pode até criar transtornos para a saúde pública, como por exemplo na Europa, por conta de produção de conteúdo indevida e massificada, doenças que já estavam desaparecidas, como sarampo e catapora, voltaram porque foi inventada fake news a respeito dali, né? Nas Além de vacinas. coisas, assim como, por exemplo, idiotices como o terraplanismo, né? Não, mas aí o problema não é o meio de divulgação de informação. Aí, esses problemas é apenas a expressão de um problema de educação real que existe. Tá vendo? Uhum. O problema não é que as pessoas, que os idiotas podem se comunicar, o problema é que os idiotas existem. Existem, mas se empoderam agora pela internet. Não Não, eles vamos não se esquecer empoderam, disso. porque se eles não Ah, estivessem na internet, eles estariam no botequim a bater papo. pô, mas qual a extensão, Samuel? Do boteco para Mas sempre existiu. a rede? Ah, Mas veja, isso sempre existiu. Por isso que você vê, as pessoas que gostam de discutir, se não estão a discutir de política, estão a discutir de futebol. uhum. Que são discussões que não levam a nada, não vai melhorar a sua vida, mas ele quer discutir porque ele gosta de discutir. Sim, sim. Mas existe uma crítica também que Mas se diz veja, assim, vai. e por que eu digo que o problema é a existência dos idiotas e não os meios de discussão? Por quê? Uhum. Porque essa idiotice também existe no meio acadêmico. Porque não é com os milhões de dólares que são gastos em academia, especialmente, por exemplo, no Brasil, né? Mesmo aqui, a proporção é pequena, mas o Brasil, aqui nos Estados Unidos, o número, a capacidade de resolução de problemas é cada vez menor. Não só é menor, como os assuntos idiotas que essas pessoas passam seu tempo a fazer são totalmente loucos mesmo, né? Há pessoas que estão a fazer sociologia dos cachorros, né? Sociologia dos cachorros, epá, que está preocupado com o impacto na política de género da economia do Covid, né? Então, não é, ou seja, a idiotice não é só apenas no idiota comum, é também no idiota diplomata. Sim, sim. Mas eu mantenho a posição que a internet potencializou, né, e deu visibilidade às idiotices, né, e fazendo com que as pessoas até acreditassem em certas coisas. Eu não sei se você conhece uma banda brasileira chamada Titãs, Não, não conheço. porque tem uma música além
daquela música O Pulso, que eu te apresentei com o Olavo de Carvalho, que apropriou para a revolta do Arnaldo Antunes, que foi um dos vocalistas, mas a banda Titãs produziu lá na década de 80 uma música chamada Televisão, que ele fala que a televisão me deixou muito burro demais. E, aliás, se me permite, eu posso até pegar aqui a letra. Vou pegar aqui a letra, então. Televisão, Titãs. Mas tem uma parte da música tem uma parte da música que o Rubem Gonzalez comenta. O Rubem comenta que se tivesse que fazer essa letra hoje, teria que também colocar o WhatsApp e talvez as redes sociais, né? Não, mas olha, isso é diferente porque a televisão, os jornais, né? Televisão, jornais, rádio, o esquema é um grupo pequeno a comunicar com um grupo grande, e este grupo grande estão cada um isolado em sua casa e podem responder apenas para o grupo pequeno por meio de uma comunicação que pode ser filtrada. Agora você tem uma democratização da comunicação entre as pessoas, né? E por exemplo, existe agora as pessoas estão a ver a conferência de imprensa do Trump, né? Pelo Twitter e pelo YouTube, né? Antigamente eu vejo a conferência de imprensa pela televisão e o máximo que eu posso fazer é comentar com as pessoas que estão sentadas comigo. Mas agora não, você está assistindo a conferência de imprensa e tem os comentários, pode escrever um comentário, Trump vai tomar não sei lá onde, tá vendo? Então, é uma nova possibilidade que a gente tem. Se essa possibilidade exprime certa idiotice, é porque essa idiotice já existia, porque as pessoas não ficam idiotas, né? Em um mês, ou uma semana, ou mesmo um ano. Não. O que Mas acontece? A diferença é a potencialização, né? Não, eu acho que a diferença não é potencialização, é a expressão do Estado que já existia. Por quê? Porque eu acho que tem dois tipos de educação, ok? Tem a educação que nós recebemos formalmente, né? Ou verbalmente, alguém nos diz, olha, a tua mãe diz faz isso, aquilo, aquilo, na escola dizem faz isso, aquilo e aquilo. Depois você tem a acumulação de hábitos de geração em geração. Ou seja, o teu avô se comportou de alguma maneira e ele silenciosamente treinou o teu pai a se comportar de uma certa maneira, que silenciosamente treinou você a se comportar de uma maneira similar. E depois você tens a cultura que silenciosamente te diz o que é ser um brasileiro ou não. E depois você tem a educação formal que se adiciona a isso. Okay? Então, essa idiotice que está a ser exprimida agora, não é... As redes sociais existem há pouco tempo, são apenas 15 ou 20 anos, no máximo. Né? Então, não é ainda tempo suficiente para poder causar uma mudança muito forte, uma mudança generacional. O que eu vejo, ao meu ver, é simplesmente a expressão de atitudes e problemas que já existiam. Por exemplo, o meu pai era jovem, em 1960, acho que é 68, que era jovem, viveu aquela época, né? Cresceu, significa que ele esteve até em contato com cultura de quem estava vivo durante a Segunda Guerra Mundial. Está a ver? Ou seja, eu estou em 2020, mas eu estou indiretamente em contato com alguns elementos culturais de quem estava vivo na Segunda Guerra Mundial. Né? Agora, quando nós tivemos, por exemplo, em 2030 ou em 40, aí mesmo eu vou concordar contigo, não. O que eles meteu o burro mesmo é Twitter e Facebook. E Instagram, especialmente Instagram. Certo. Mas o que se discute, por exemplo, é o fato... por exemplo, se diz assim que há um suposto empoderamento porque as pessoas produzem conteúdo,
mas geralmente esse conteúdo é originário do mainstream, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, tem um programa de televisão que tem ou tinha no mundo todo chamado Big Brother Brasil, que eu vejo várias pessoas comentando o que se passa nesse programa, né? Geralmente comenta o que se passa na TV ou o que se passa nas redes no momento, né? Dito pelo mainstream, né? Não percebi, sabes o que é que as pessoas comentam mais nas redes sociais do que se passa no Big Brother? Eu digo Big Brother, mas como uma forma de dizer que o que se passa na TV e o que se passa nas redes, principalmente produzido pelaquilo que chamamos de grande mídia, né? Que são aquele pool Não, de empresas que dão uma visibilidade, né? Ou seja, vai. não, ou seja, Tipo, as pessoas comentam o que se passa na Globo, por exemplo. Então é uma produção de conteúdo, não é totalmente autônoma, né? não é totalmente autônoma e por isso que eu digo que é um pouco hábitos antigos ainda, porque você vê, por exemplo, comentar novela é uma atividade que existia antes das redes sociais. Agora, simplesmente, a possibilidade de comentar com um número cada vez maior de pessoas. Uhum. Ou seja, essas novas redes também criam uma liberdade, mas essa liberdade não está fora do controle da elite que controlava os meios antigos. Eles tentam também incluir o comportamento das pessoas nessa nova rede, né, dentro do seu esquema. É porque você vê que há um esforço, por exemplo, de criar publicidade viralizante que imita os memes. Né? Tentam criar publicidade em formatos pequenos que podem ser facilmente partilhados e que criam a mesma reação de partilha autónoma, né? Por exemplo, que o meme dos gajos que carregam o caixão no Ghana. Uhum. Sim. E bom, não sei se você conhece não sei se você conhece o Mastodon, né? Você já testou, enfim. Porque, por exemplo, uma das coisas que se fala sobre o Twitter é que o Twitter você fica preso em muitas nas chamadas bolhas. Você só fica ali, também o Facebook. Você só compartilha conteúdo do seu ambiente social, de pessoas que pensam a mesma coisa. E se diz que no Mastodon você é submetido a outras influências. Eu pessoalmente não gostei do Mastodon, não, mas isso aí é algo para se verificar, né? Também se diz Mas, que o Twitter. Diga. não, mas, por exemplo, quando eles dizem que as pessoas estão dentro de uma bolha, né? Comparando Sim. ao quê? Por exemplo, antes da internet, quando eu me lembro ainda, acho que não lembro a data, mas enfim, eu me lembro ainda o meu pai, uma vez dessa me levou no trabalho dele, e tinha aquele computador aí, Windows 3.12, né? Ok. Eu, naquela altura, qual era o tamanho da minha bolha, né? De informações possíveis com as quais eu tenho contato, né? E de pessoas e meios sociais na qual eu tenho contato, comparando com agora, né? A minha bolha, obviamente, era muito mais pequena naquele momento. Por exemplo, se eu queria ler um livro, eu tinha que ir a uma biblioteca. Mas agora eu posso ir na internet, num fórum, na Wikipédia, até posso encontrar o PDF do livro. Ou seja, quando falam de bolhas, acho que é um pouco hiperbólico, porque as bolhas podem existir, mas são muito maior do que o que qualquer humano teve à sua disponibilidade no passado. Sim, sim. E o Twitter, o próprio Romulus Maia diz que o Twitter ele serve para ver tendências, né? Se você quer Sim, ver tendência do momento, você usa o Twitter, né? O Facebook exatamente. você vê a coisa em larga escala, né? Mas a tendência do momento você vê pelo Twitter e aí
existe um fenômeno que eu vejo bastante pelo Twitter, que é entre a falsa esquerda. A gente está falando de bolha, né? Mas você deve saber que as bolhas elas se combinam. Elas procuram dialogar entre si para que haja a retroalimentação. Por exemplo, quando em 2019 o Bolsonaro perguntou o que é Golden Shower, acho que você sabe desse episódio. Eu creio que sabe. Não sei. O Golden Shower é um fetiche gay que um mija no outro, né? Okay. E aí o Bolsonaro mostrou um vídeo de dois gays mijando um no outro, e aí ele perguntando o que é Golden Shower, né? Dizendo que é uma indecência. E aí nós atribuímos que a Comunidade Duplo Expresso atribui que houve um combinado e sempre há um combinado entre os bolsonaristas e os identitários, para evitar essa coisa de um retroalimentar o outro e impedir verdadeiros debates. Atualmente, por exemplo, no Facebook, no Twitter, eu tenho notado que existe a retroalimentação do Bolsonaro em relação ao coronavírus, porque os identitários e a chamada falsa esquerda coloca vídeos do Bolsonaro. Parece que ele cumprimentou, ele foi lá na cidade satélite de Brasília e ele cumprimentou pessoas, dizem que ele espirrou e aí cumprimentou uma pessoa e aí falam que ele é até um genocida, porque eles atribuem que o Bolsonaro está infectado, né? E aí que ele chega até a ser um genocida porque está transmitindo coronavírus. Aí o lado do Bolsonaro fala que a esquerda é isso, que pensa que não sei o quê, que quer Mas calma ainda, desestabilizar, etc. Não, calma aí. Então as Esse é bolhas um se fenômeno normal comunicam. de... Não, As bolhas não se é... comunicam. Não é uma comunicação formal, é apenas um fenômeno político normal que é de você reduzir o teu inimigo a um estereótipo, né? É a questão do homem de palha. Você reduz o teu inimigo a um estereótipo e Eu acho que eles combinam pautas. Aí eu vou ter que discordar de você. Eu acho que eles combinam pautas. Porque isso faz parte da guerra híbrida chamada espectro total, que é você tá todo mundo falando da mesma coisa. Então eu acho que existe uma combinação de pautas entre eles para distrair as pessoas. Epá, vamos concordar e discordar, porque eu ainda acho que é apenas... ainda acho que é simplesmente que eles têm os dois um pouco a mesma tática, que é lutar contra uma caricatura e colocar essa máscara da caricatura no seu oponente. Por quê? Porque o objetivo é o seguinte: você quer causar reações automáticas nas pessoas, né? E meramente emocionais, então você tem que pôr no inimigo como a máscara do monstro que vai fazer os teus aliados reagirem. Não, e claro que eu concordo contigo que há problemas de longo prazo, né, que não estão a ser discutidos e que podem determinar a falência ou a salvação do Brasil, mesmo de Portugal, mesmo de Angola, e que não são discutidos porque todo mundo está focalizado nessas coisas do momento, picuinhas, né? Exatamente, Por exatamente. exemplo, a Angola, há poucos dias estavam a falar uns estavam felizes e outros preocupados porque nomeou-se uns 4 jovens, né? Jovem entre aspas, mas acho que a mais jovem tem 30 ou 36 anos, ok? Ou 32 anos, e o mais velho tem 42 ou 45. São 4 novos ministros e todo mundo está a falar: oh, finalmente a Angola melhorou, nós temos agora ministros jovens. É tipo, obviamente que essas nomeações foram feitas para distrair as pessoas, porque os problemas que nós temos são de fatores que esses ministros não têm o controle. Talvez é como se fosse um rio, né? Já está a correr e você Sim, está a sim. colocar uma pedra para parar o fluxo. Não, não funciona. Mesmo uma barragem para ser construída é um plano de longo prazo. Então, eu concordo contigo que a atualidade
é utilizada para distrair as pessoas e controlar o futuro, né? Ah, interessante. Sim, porque você sempre notou, né? Mesmo os próprios bolsonaristas, né? Quando o PT estava no poder, eles sempre perguntavam no Olavo, né? Professor, o que é que a gente faz? Professor, o que é que a gente faz? Né? E o Olavo sempre dizia, não, Certo. de momento não faz nada, né? Mas estuda, prepara-se e analisa o problema para fazer alguma coisa no futuro. Porque o que acontece? O facto de você estar a perder o tempo com a atualidade, né? A soma das atualidades é o quê? É o futuro. Hum. Então, então você vai perdendo Mas seu pode ser tempo o com... passado também, né? A soma das atualidades pode ser o passado também, né? É o passado, sim, de um certo modo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que entre a pessoa que prepara uma ação que vai se efetivar daqui a 5 anos, né? E entre a pessoa que perde o seu tempo com ações pontuais, mas de pouco impacto, mas que cada ação leva 6 a 6 meses, 1 a 1 ano, por exemplo, Hum. política eleitoral, né? O ciclo de política eleitoral é o quê? Acho que são de 2 em 2 anos, não? Se você meter parlamentares, intercalares, municipais e tudo, é quase 2 em 2 anos, não? Sim, Ou sim, anualmente. sim, sim, Ok. sim. Então, você foca o teu inimigo, né? Você obriga seu inimigo a se focar nesses ciclos curtos, né? E mais curtos, mais intensos, mas de pouco impacto eleitorais. E ao mesmo mais você se foca num ciclo longo, mas de Ah, alto sim, impacto. isso eu concordo. Onde, porque o teu inimigo está focado no curto prazo, ele no longo prazo não está a te incomodar. Uhum. Por exemplo, onde é que são escolhidos os juízes do Tribunal Supremo? Né? Acho que devem ter algum tipo de currículo, não é? Então, o longo prazo seria, por exemplo, eu me focar em colocar as minhas pessoas nos escalões inferiores que lidam à Corte Suprema agora, para que daqui a 5 ou 10 anos, quando o futuro presidente, seja ele esquerda ou direita, tem que escolher um juiz, os únicos juízes disponíveis são os que eu escolhi. Por exemplo, os bolsonaristas tiveram esse problema, por exemplo, com o caso do Aras, né? Porque Sim, vocês têm um anão do YouTube que fica toda hora a perguntar: cadê o Aras? Cadê o Aras? Cadê o Aras? Né? Por quê? Porque o Aras é petista. Né? Por quê? Porque não é. é... Eu sei que você pode discutir, eu não sou especialista, mas é só o que eu vejo, porque eu só conheço o Aras pelo meme, né? Porque eles Uhum. metem aquele anão aí, o tal de Nano Moura, e ele fica Ah, todo a perguntar: sim. cadê o Aras? Cadê o Aras? Né? Ou seja, porque não tinha ninguém 10 anos atrás para colocar direitistas nessas posições que levam ao cargo de PGR, quando Sim, finalmente sim. tem um presidente de direita, ele é obrigado a escolher um PGR da esquerda, né? Tá vendo? Então aí está a diferença que é o que eu digo, né? Controlar a atualidade, né? Para controlar o futuro. Mas o problema do PGR no Brasil é uma coisa mais É só um complexa. exemplo. Esse é um Ah, exemplo, isso sim, aqui é sim. complexo. Eu só conheço o mime e o anão, né? Cadê o Aras? Cadê o Aras? Agora o Aras, o que eu sei é que ele participou dessas cooperações, entre aspas, entre Brasil e Estados Unidos, e só que é difundido, até vi isso no Duplo Expresso, está sendo difundido até de uma forma equivocada que ele é de esquerda, né? Bom, vamos falar então da questão da memória agora, né? Não, não, aqui vamos fugir do assunto, chefe. Já falamos de redes sociais, já falamos da sua utilidade, Não, não já estou falamos da fugindo, não. memória. Não estou fugindo, não. A questão é que a, a biblioteca, não sei se você sabe disso, a biblioteca do Congresso americano, ela faz registros também do que se passa nas redes sociais. E aí se discute, por exemplo, como é que vai ser a memória nas redes sociais. Como é que vai ser a minha memória, a sua memória, a memória
de várias pessoas, porque não sei se você sabe, se uma pessoa vier a falecer no Facebook, a família pode transformar aquilo ali no memorial. Isso também no Twitter, nas redes sociais, e aí eu lembro que, embora eu tenha umas certas divergências com a jornalista Eliane Brum, ela falou que como é que vai ser construída a memória pós-internet e principalmente pós-redes sociais. Ok. Pós-redes sociais, eu acho que as redes sociais não... Ok. As redes sociais só vai existir um pós-redes sociais, né? Se nós passarmos para um mundo de escassez. Porque as redes sociais são possíveis porque... Bem, eu já disse, né? O Twitter gasta... Aliás, o Facebook são quase $1 bilhão para funcionar e gastos enormes de energia, tanto o YouTube. Então, se nós... Mas aí alguém está bancando isso, porque o Sim, o Rubem governo Gonzalez disse o americano. seguinte, por exemplo, como é que não sei se em Angola é popular, mas vamos lá, no Brasil é muito popular. Como é que o Uber, por exemplo, dá prejuízo? O Rubem fala, os caras não trocam um pneu. Então isso aí é lavagem de dinheiro, né? Não, pode ser lavagem de dinheiro, mas os custos dos data centers são enormes. Porque o que é que são os data centers? São milhares de computadores a funcionar 24 sobre 24 e conectados 24 sobre 24 aos quatro cantos do planeta. Né? Nos últimos 20 anos, colocou-se fibra óptica conectando quase todas as margens do mundo. Né? Por exemplo, houve uma fibra óptica que foi colocada entre Angola e o Brasil, acho que há menos de 5 anos, né? pela empresa Angola Cables. Né? Sim. Então, isso é possível porque estamos num mundo de prosperidade. Se esse mundo de prosperidade acabar, nós voltamos para meios de comunicação menos intensivos. E aí o problema desaparece. Né? Agora, o problema da memória dentro desse mundo de interconectividade, eu não sei como é que vai ser, porque normalmente a memória que nós temos do passado é assim, são dados limitados, né? Uma foto do avô, um documento do avô, o que o teu pai te contou sobre o que o teu avô, o teu bisavô fez, né? Ou seja, nós temos uma visão um pouco idealizada da coisa. Agora, imagina qual seria a tua visão, por exemplo, do Karl Marx ou do Lenin, Mas se você você há de tivesse concordar a que. conta deles do Twitter ou do Facebook, Peraí, ou o Instagram. repete a pergunta. Eu disse, qual seria, por exemplo, imagina qual seria a visão que você tivesse, por exemplo, do Karl Marx, né? Se você tivesse, além dos livros dele, se você tivesse, por exemplo, a conta dele do Facebook ou do Instagram, né? Eu ia te fazer uma outra pergunta que complementa essa, que qual é a visão que os filhos vão ter dos pais nas suas contas de redes sociais, né? Será que os pais vão dispor aos filhos integralmente o que se fala nas redes? Mas essa sua questão é pertinente. Se o Karl Marx tivesse contas em redes sociais, seria algo para se pensar. Porque Sim, porque você você acha vê, que. só o facto de você ter, por exemplo, cartas privadas, né? As cartas de filósofos ou economistas, permite esclarecer muita coisa sobre o seu pensamento, né? Porque as pessoas focam muito nos livros, mas o livro é só uma expressão de um pensamento que existiu em relação a um problema real, né? O real ou imaginário. Mas com as cartas você consegue entender melhor a coisa. Agora você imagina com a conta dele de rede social. Mas uma coisa que pode acontecer, eu acho que pode acontecer um retorno de boomerang para um mundo, digamos, não digo mais conservador, mas mais positivo. Você quer dizer que a rede social é um campo em que constantemente um autor de livros, ele constantemente. É, desculpe,
ele constantemente trai o seu inconsciente, simplesmente revela quem ele é, diferente do escritor. Às vezes a pessoa se mostra como escritor, se porta de uma forma, mas aí na rede social pode ter pontos do inconsciente que são expostos. Não, esse não é o problema, porque é o seguinte, há livros que são escritos como um mero instrumento de marketing, né? É para seduzir o leitor e levar o leitor a uma certa conclusão, né? Uhum. E há outros livros que são a expressão sincera de um ser humano diante de um problema que ele viveu e ele quer propor uma solução, um diálogo aos outros, né? Ok. Bom, então, por isso que mesmo sem as redes, as cartas e o próprio comportamento da pessoa, né, era utilizado às vezes para tentar entender o seu ponto de vista filosófico, o que é que ele queria realmente dizer. Né? Sim. Bom, o que eu quero dizer é, bom, um problema para os autores e para todo mundo com as redes sociais é que, ao facilitar a comunicação com as pessoas, reduz-se o esforço que as pessoas colocam em cada comunicação. Okay? Então, a reflexão, por exemplo, que você tinha que fazer quando você sentava e escrevia uma carta, por exemplo, a quem o meu avô escreveu uma carta para o seu irmão, né? A reflexão que ele tem que ter naquele momento, ele tem que pensar o que é que ele queria dizer, porque a carta vai, não tem como corrigir, e a resposta daqui a 3 meses, daqui a 3 ou 2 meses. Mas agora com as redes sociais, né, o envio é quase sem esforço, quase que não custa nada, a resposta é quase imediata, então o que é que você tem? O tempo de reflexão está se tornando cada vez mais curto. As pessoas já não estão a tomar tempo para refletir sobre o que vão dizer ou sobre o que está a se passar. E o Twitter incentiva um pouco isso, porque eles querem a tua reação imediata às coisas, né? É partilhar, é criticar, é falar. E como nós temos o fetiche, né, da liberdade de expressão, simplesmente como, né, simplesmente falar, e como falar é uma das poucas coisas que todo mundo faz, né, que tem, aliás, a possibilidade de fazer, então, o que você consegue fazer torna-se também a única coisa mais importante, que é falar. Então, este é um dos problemas que eu estou a ver, que a opinião está a ser barateada, né? A palavra está a ser barateada. Mas assim, você prefere o modelo antigo que até me lembra, você falando sobre isso, me lembra, isso está no livro do Laurentino Gomes, 1822, acho que é 1922, que fala das cartas que... Oh, não pode ser a tanto, os ouvintes vão dormir, chefe. Não, vamos lá. Vamos lá. Fala das cartas que Dom Pedro I escreveu para o seu filho Dom Pedro II, que são cartas muito formais, são cartas para lá de excessivamente formais. E aí eu te pergunto se você prefere o modelo atual, que para mim tem o lado de reforçar a intimidade, de manter a intimidade como se falasse pessoalmente, ou se você prefere o modelo mais antigo, que se pensa muito antes de dizer. Você é que existe alguma categoria mista? Não, eu acho que o modelo atual, né, é bom porque nunca na história da humanidade houve tanta facilidade de nós se comunicarmos e termos acesso à informação. Sem dúvida. Okay? Isto é bom. Agora, claro que com essa nova situação, né, com essa nova situação nós criamos novos problemas que antes não existiam. Okay? E simplesmente retornar ao modelo antigo não resolve o problema. Simplesmente estamos a dizer que não queremos lidar com o problema. Então, temos que contar com o que nós temos agora, com a nova tecnologia, mas o que nós temos que fazer é que o controle já não tem que ser pelo custo da comunicação, mas tem que ser um controle interno nosso. Né? A personalidade, a cultura, e tem que criar pessoas que conseguem se controlar e comunicar de forma responsável. Por quê? Porque, ao menos que haja uma guerra nuclear ou um colapso total, né, do mundo rapidamente,
essa É, tendência de facilidade de comunicação vai se alastrar por mais pelo menos meio século a um século. Então, mas nós você temos acha que, que... ou Prossiga. seja, ou seja, nós temos que arranjar uma maneira de das pessoas se autodisciplinar na sua comunicação agora, porque se nós não acharmos quando vai ter o 5G e que a velocidade de comunicação vai ser multiplicada por 4 e, por exemplo, ou quando houver um dispositivo para fazer leitura direta dos pensamentos, epá, o problema vai crescer, tá vendo? Uhum. Mas você acha que pro historiador, principalmente o biógrafo, eu já até pensei nisso, você acha que vai ser mais difícil usando as redes sociais para definir como matéria de estudo, não só websites, mas as redes sociais como material de estudo sobre uma época? E aí eu falo principalmente de biógrafos. Você acha que a confiança da informação na rede social vai ser melhor ou você acha que vai ser um trabalho mais difícil? Porque talvez o que uma pessoa disse há 5 anos atrás não é o que ele confirma no presente ano. Então, será que o historiador e principalmente o biógrafo vai ter uma dificuldade de compreender os dados, principalmente dados que são contraditórios, ou eles vão pegar muita presunção? O que a pessoa disse 5 anos depois é o que vale e não o que disse há 5 anos atrás. Você acha que vai ser mais difícil a compreensão da memória por causa da internet, principalmente das redes sociais, ou você acha que vai ser mais fácil? Porque uma coisa é certa, né? Isso que você falou do pessoas como Karl Marx, pessoas que nós não conhecemos, se tivessem contas em redes sociais, talvez a biografia poderia ser mais difícil, né? Ou não, né? Não, a biografia pode ser mais fácil, mas eu estou a falar mais tipo da imagem, da imagem dele na cultura popular é que seria difícil, que seria diferente. Por quê? Porque você, quando tem pouca informação, você idealiza a pessoa. É Né? Você verdade. idealiza a pessoa. Sim. Por exemplo, as pessoas, por exemplo, que têm Marx em autoestima, muitos não sabem que Marx praticamente fazia parte da classe burguesa capitalista. Né? Uhum, Mas ele diz que o operário é que é a classe consciente. Então, por quê? Porque as uhum, pessoas não têm esse dado, então não veem a contradição. Então, uhum. a disponibilidade de dados, né, por rede social, eu acho que vai facilitar o trabalho de biografia, né, porque permite cobrir muitas lacunas. A dificuldade vai surgir simplesmente pelo fato da informação ser muito grande. O volume é muito grande. Né? Tudo que a pessoa tem nas redes, o volume é grande, mas pode-se lidar com o volume utilizando os computadores para processar aquilo. Agora, no Uhum. que conta a pessoa mudar de opinião, isso simplesmente pode ser enquadrado no campo de estudo da história das ideias daquela pessoa. Né? O que é que ele pensava aquilo naquela altura? Será que houve alguma mudança social? Será que houve alguma mudança dele pessoal? Será que Sim, ele fez sim. alguma coisa que lhe fez mudar de ideia? Tudo bem? Então, acho que nessa parte aqui não é um problema. O problema maior é o volume de informação e isso está a ser resolvido com a computação. Sim, sim. Bom, acho que eu vou colocar aqui um último tema. Uhum. É a questão que como já tinha falado, se atribui que a rede social pode ser guerra híbrida, por quê? Ou como um dos braços da guerra híbrida, porque o caos soberano que funcionou no duplo expresso, ele disse que havia já eh, já nos protestos de 2013 no Brasil,
havia vários robôs já pipocando nas redes sociais para fomentar o protesto de 2013, né? E na eleição da Argentina no ano passado, ele provou que houve vários robôs colocando que a Cristina Kirchner é uma fraude, principalmente por conta de uma hashtag, né? Então, você pode dizer que você tem muito mais a temer a rede social do que comemorá-la, né? Porque a rede social Não, pode ser esse braço de guerra híbrida, né? não, eu acho que não é braço, é simplesmente um instrumento. E como eu já disse, o problema é que nós estamos há uma tendência de fingir que é uma grande novidade, né? Não é uma novidade, é algo que já se fazia antes e é um problema já antigo, ok? Então, não é que seja um braço, é simplesmente um novo instrumento de um, de um ato antigo, que é, se você tem contato com a população, né, do teu alvo, você pode transmitir para ele, nem precisa você criar informações falsas, só precisas que eles saibam informações que danificam a reputação do seu atual governo ou do candidato. E eles, por um processo de autoexcitação, vão difundir essa informação. Por isso, os robôs são desnecessários para você fazer isso. Só o facto de não haver filtragem na informação já é o suficiente. Por isso que você vê, por exemplo, a questão das guerras de religiões, né? Porque, por exemplo, que a Inglaterra preferiu criar a sua própria igreja, mesmo que teologicamente não tenha nenhuma diferença com a Igreja Católica. Por quê? Porque se continuasse na Igreja Católica, os padres seriam formados por Roma, estariam fora do controle do rei da Inglaterra e poderiam difundir informações que são contra os interesses do rei da Inglaterra. O mesmo acontece com as rádios, né? Quando se inventou os rádios, se inventou os rádios miniaturas que poderiam ser vendidos facilmente em países-alvo, distribuídos e escondidos, e as pessoas na calada da noite podiam ouvir uma estação de rádio proibida, né? E assim escapar da censura do governo. Cara, você falando disso aí, isso me lembra. Acho que isso já foi na televisão, né? A BBC, por exemplo, passou uma senha no telejornal para avisar as pessoas, os Estados Unidos, a Inglaterra, para invadir o Irã, antes da Revolução Iraniana da década de 50. Quando você fala isso, eu lembro do que aconteceu contra o Irã e que a própria BBC passou a senha para que dali começasse a invasão por causa do petróleo. Sim, então por isso que eu vejo que os robôs podem existir, podem ter algum efeito, mas não é o foco da questão. Não é o essencial da coisa. O problema não são os robôs. Aliás, por que se foca muito nos robôs? Porque é por esse foco nos robôs que está-se a exigir que as pessoas agora têm que registrar as contas com CPF. Porque qual é a lógica? A lógica é a seguinte: já que os robôs estão a agitar para desinformar, então se cada um se registrar, já não terá robô. Mas quando todo mundo é registrado, o que é que podem fazer? Punir as pessoas que têm opiniões divergentes. É que aqui no Brasil pode ser uma argumentação que o golpe pode fazer, porque aqui está tendo no Brasil uma série de projetos de lei para aumentar a vigilância, principalmente monitoramento de mensagens em redes sociais, supostamente para combater o terrorismo, né? Então, acerca do que você disse, eles poderiam usar falando isso aí, que existem as chamadas contas falsas, né? Mas Cada vez que falam em conta falsa, eu rio. Mas aí você cabe o próprio servidor identificar se a conta é falsa ou não, né? Principalmente o mecanismo. Uma conta falsa não existe. Uma conta falsa, né? Porque você vê, deturpar a linguagem é a primeira maneira de você controlar o pensamento. Por quê? Porque poucas vezes você consegue fazer aquilo que você não consegue dizer, né? Você fazer uma coisa tem que conseguir
descrever a coisa, pelo menos conseguir falar ela, né? Por exemplo, quando você diz conta falsa, se irmos pela lógica da língua, seria, por exemplo, que alguém acedeu ao servidor de maneira ilícita e que criou uma conta fora do modo normal de criação, né? Por exemplo, Isso você já deve ter visto isso. Você entra numa conta, você vai fazer um cadastro, você vai fazer um login. Aí tem um controle que pergunta se você é robô ou não. Você já deve ter visto isso várias vezes. sim. Né? Que Não, mas eles quando eles falam de conta falsa, não é os robôs que eles estão a arranjar. O robô é o coisa, como eu posso dizer, é a desculpa. O que eles querem, o que eles estão a almejar é o anonimato. O anonimato, sim, com certeza. porque você vê, uma coisa é você como é, Mas fingir ser outra pessoa. mas eu acho que o robô fica como uma coisa essencial para fazer o disparo em massa. Eu acho que talvez se não tivesse robô, eu acho que não teria essa repercussão toda. Mas você vê, o disparo em massa também. O Brasil, vocês estão a focar muito no disparo em massa. Eu acho que também é um pouco uma distração. Por É quê? mesmo? Sim, é mesmo. Por quê? Porque o que tem mais impacto sobre a pessoa para ele mudar de ideia? Eu digo isso porque eu já estou em fórum já há muito tempo, antes de existir o Twitter, já andava em discussões de fórum com as pessoas, perdia horas. Normalmente, o que tem mais impacto nas pessoas não é só o facto de muitas pessoas receber a informação. Porque quando você recebe uma informação, é só aquele momento que você recebeu, leu. O que tem mais impacto é você receber a informação e depois você interagir com a pessoa que te enviou a informação, primeiro refutando e depois pedindo esclarecimentos, conversando com a pessoa e depois você cria a curiosidade de não, se calhar é mentira e depois você vai sozinho ir procurar, né, investigar o assunto e aí você muda de ideia, ok? Então, este processo de conversa, troca de informações, tirar a dúvida depois, isso aqui o robô não consegue fazer. O robô só consegue, né, enviar a informação em massa. Agora, por que é esse foco do robô lá no Brasil? Porque acho que há muitos, pelo menos o Olavo diz, né, que muitos outros políticos, né, têm assim a ideia eleitoral do cabo eleitoral, né? A política é simplesmente um marketing, né? Nós temos que mandar a informação certa às pessoas certas para fazer eles votar. Então, eles estão a fazer uma analogia entre essa atividade de marketing político e os disparos em massa. Mas eu acho que a maioria dos. A autorradicalização, se eu posso utilizar uma palavra associada com terrorismo, é não pelo envio em massa, mas pela conversa, pela interatividade. Especialmente se a conversa for em foro aberto, por quê? Porque aí não é só o que está a pedir esclarecimento que recebe a informação nova, e a conversa também, ou seja, o impacto é maior. Porque... mas eu acho que eles fazem o seguinte, eles colocam os robôs e aí vocês fazem grupos subterrâneos, grupos no WhatsApp, no Telegram, para colocar as pessoas para discutir isso. Mas eu acho que o robô não seria um ponto de partida? Não, eu acho que o robô é sobrevalorizado. Porque mesmo assim, okay, mesmo se o robô não existisse, o potencial dessas pessoas que estão com dúvida de discutirem ainda existiria, ok? A única coisa que você pode me dizer é que a chance deles poderem discutir seria menor. Porém, Sim. Porém, a autodinâmica das redes sociais é que o quê? As pessoas que já são nerds, né? As pessoas que são nerds, que têm essa tendência super intelectual, quase sempre acabam nos fóruns de discussão. Quase sempre, é quase que impossível, porque já é um estilo de personalidade que gosta de discutir e procurar informações, né? Quem é egocêntrico e que não tem vida interior muito complexa, sempre vai acabar no Instagram a postar fotos de calcinha. Sim, estou a falar de vocês, senhora. Então, ou seja, mesmo sem o robô,
cada um vai estar onde a sua personalidade o leva. Por isso que eu acho que é sobrevalorizado. Bom, terminando o programa, o algoritmo virou polêmica, né? A palavra algoritmo virou polêmica, principalmente porque existem denúncias, isso no Duplo Expresso torna muito claro que o algoritmo ele é seletivo, ele é parcial, ele não existe neutralidade no algoritmo, e É aí claro. né? E aí Mas antes eu quero fazer um comentário anterior em relação ao que você disse, que parece que tem que tomar muito cuidado, Samuel, com os aplicativos que são instalados, principalmente no sentido de ler as autorizações, porque há denúncias que o aplicativo do coronavírus do Ministério da Saúde pede autorizações que vão além do razoável, como, por exemplo, eles quererem ver o que se passa no celular da pessoa, né? Aliás, tem várias denúncias que diz que os aplicativos têm os chamados backdoors, né, que permite que agências de Eba, segurança venham se inserir. eu tenho uma má notícia para você. Ah, Quase todos os aplicativos são suspeitos e quase todos eles podem ter essa possibilidade. Por isso é que é, recomenda-se que as pessoas instalem nos telemóveis apenas o mínimo necessário. E, sim. por exemplo, não E, instale nenhum e o, aplicativo do banco. Se o banco tem um website onde você pode aceder a partir do browser, uhum, utiliza o browser o máximo possível, porque o browser não tem como aceder às outras permissões tão facilmente quanto o aplicativo. sim, sim. E vou localizando aqui. Então, para terminar, então, vou deixar a pergunta aqui para você. Uma das acusações que se tem sobre o coronavírus é que a gente já discutiu isso, se o coronavírus existe ou não, mas que está sendo usado, por exemplo, para que a finança altere as posições na Bolsa de Valores, né? Aqui no Brasil, a Bolsa de Valores estava supostamente a 110 mil pontos, obviamente uma bolha, porque é uma economia que não cresce, caiu para menos de 70 mil, né, pontos, e também uma das coisas que se diz sobre o coronavírus, isso aí quem diz é o professor Felipe Quintas, a Cibele Laura, que o tal do distanciamento social, o tal do confinamento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, o Max está vivendo, Max, o Thiago estão vivendo em Portugal, né? André também está vivendo aqui no Brasil, e graças a Deus aí em Angola vocês não estão vivendo tudo. Parece que uma das mil e uma utilidades que o Covid-19 pode criar é a financiarização das redes sociais, né? Você que disse aí que o Facebook, talvez o Instagram, talvez o WhatsApp não dá lucro, é uma acusação que diz que com todo mundo em casa manipulando as suas redes sociais, se pode dar mais lucro se pode dar mais lucro nas suas redes, se pode dar mais lucro para essas empresas. Mas aí eu te faço a pergunta se o coronavírus é controle social nas redes sociais, principalmente que as pessoas vão estar mais ocupadas com essas redes, principalmente pelo Twitter. Ok, bom. Vou responder duas partes. Existe o coronavírus? Sim. Segundo, eu acho que o problema não é o lucro imediato e monetário. Porque o dinheiro, no fim de contas, é só um papel. O poder é mais real. O poder é o quê? É você obrigar as pessoas a fazer uma coisa ou outra. Então, eu acho que o impacto desse coronavírus a longo prazo não é a bolsa de valor, não é os lucros, é o seguinte.
qual é o método de controle que eles estão, ou que eles, né, a elite, ok, querem para controlar esse coronavírus? É o quê? Além dessas quarentenas, né, o modelo que eles querem, ou seja, a quarentena é como se fosse um castigo que está nos ser impostos para nós podermos aceitar a solução que eles querem, que é o modelo coreano, que é testar as pessoas e rastrear as pessoas. O que é que estão... Então, por exemplo, na Coreia, quando alguém é confirmado doente do coronavírus, por meio do seu telemóvel e de aplicativos e outros dados relacionados a ele, por exemplo, métodos de pagamento que ele utilizou, câmeras de vigilância, vai-se fazer um historial da sua movimentação até o momento que se suspeita que ele foi contaminado, e assim todos esses lugares onde a pessoa passou vão ser desinfetados e as pessoas que estavam naqueles lugares vão ser contactadas e depois vai se tentar fazer um rastreio para detectar quem foi possivelmente contaminado. E essas pessoas vão ser localizadas como? Né? Porque essas pessoas também têm o governo vai poder ter acesso para saber quais os telemóveis que estavam próximos da pessoa contaminada, por exemplo, quando estava no parque. E quando essa pessoa contaminada pegou um autocarro, né, registrou-se o seu movimento e vai se fazer o rastreio de quem estava no autocarro com aquela pessoa e vai se contactar eles. Né? Ou seja, rastreio e testar. Esta é a solução que vai se dar às pessoas depois de nós termos recebido o castigo que é a quarentena. E, essa capacidade de você rastrear as pessoas, né, é um poder quase que enorme, tá vendo? Tanto de controle social, de controle da economia, né? Então, eu acho que esse aqui é o legado do coronavírus. Você vê, outra coisa que está também se pôr em frente é a teoria de que o dinheiro também contamina, é contagioso. E já que o dinheiro é contagioso, então você tem que fazer todas as suas transações com cartão de débito ou, ainda melhor, dinheiro eletrônico. E com dinheiro Sim, eletrônico sim. faz-se recolha de dados de todas as transações do país e aí Realmente, resolve-se o problema do cálculo econômico, tá sabendo? realmente a exposição é inteligente, mas, por exemplo, o Bolsonaro tem um dos projetos de lei que nós, do Duplo Expresso, nós chamamos de Patriot Act Tabajara. Se fala isso, é isso que você falou, de você mapear o cidadão nos mínimos detalhes. Então, pelo que você falou, o coronavírus já está procurando fazer isso. Sim, já está a ser utilizado para fazer isso. Ou seja, os coreanos já têm um sistema que funciona para eles e é claro que Coreia não é o Brasil, Coreia não é Angola. Eles têm uma sociedade organizada, né? Que funciona para a preservação da nação coreana. Mas você pega esse poder e mete no Brasil, vai acontecer o que você está dizendo que é o Patriot Act Tabajara, né? Vai ser utilizado para chantagens, para manipulações políticas, né? Para Sim, controle sim. da economia. Então, eu acho que esse aqui é o legado do coronavírus e é o que nós temos que tentar É, resistir o quanto podemos. mas tem uma série de pensamentos. Tem um pseudocientista chamado. Esqueci o nome dele agora. O sobrenome dele é Yabadabadu. Lembra o Flintstones, né? Ele diz que o coronavírus não vai sair. Como assim, Então vai se você. tornar permanente? É, mas Sim, aí mas é exatamente isso. o. Porque você vê, se o risco do coronavírus é permanente, as medidas para combater o coronavírus é permanente. É um pouco como a questão da Guerra Fria, né? Uhum. Se o momento de destruir a União Soviética era logo depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os soviéticos são dependentes das armas e dos mantimentos americanos e não têm Uhum. produção interna e têm metade do seu país em ruína. Mas o Uhum. quê? Se você destruir a União Soviética naquele momento, como é que você justifica a tua ocupação da Europa? Os europeus não vão É, admitir isso. eu assim, eu Tá. tenho O refletido. vírus é eterno.
olha, eu vi um vídeo, se suspeita que o coronavírus fez parte, que os Estados Unidos existe o tal do Deep State, né? Que o Trump está com problema com esse Deep State, que seria um poder paralelo, né? Por exemplo, se diz aqui no Brasil que o Estado paralelo é o tráfico e a milícia, mas o Deep State mostra o que é o Estado paralelo de verdade, né? Que eles fazem os controles que vai além do Estado americano, né? E aí se Rapaz, acho diz... que a complexidade do Deep State também depende da complexidade do Brasil, meu. Vocês é o país do samba, acho que o vosso Deep State dificilmente vai ser muito complexo. Mas assim, o Deep State, o Deep State americano parece que se atribui que é um pessoal barra pesada, né? É um pessoal que fez a guerra híbrida no Brasil, que faz. Eles têm problemas com o Trump, por quê? Porque o Trump ele não fez. O Trump, como Estado americano, ele não fez guerra, ele não fomentou essas chamadas guerras por procuração. Diferente do que o Deep State gosta da guerra por procuração e fomento de guerra para alimentar a indústria armamentista e tomar as riquezas do país, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que se diz que o Deep State fez esse contágio na China e eles acharam que ia chegar aos Estados Unidos apenas por portos, aeroportos, só que me perdoe o vocabulário, a cagada foi muito maior do que realmente eles preveram, porque resolveram brincar de feiticeiro. Eu pessoalmente espero, eu acho que os Estados Unidos chegou longe demais, mas se o Trump não der um jeito no tal do Deep State, principalmente acabando com ele, eu espero que os Estados Unidos venha a ser destruído, né? Que é uma coisa que os Estados Unidos já está caminhando para destruição, né? Mas que acabe de vez, porque eu acho que o país chegou longe demais. Você não pode acabar de vez com algo a longo prazo, utilizando uma solução a curto prazo que é um presidente. Literalmente, para acabar com o Deep State, você vai ter que substituir o Deep State por um outro Deep State. Ou seja, sim, eles estão a agir, o horizonte deles de ação é 50 anos. O Trump, o horizonte dele de ação é 4 anos. Quem vai vencer? Só o facto deles sobreviverem à presença do Trump já é o suficiente para vencer. Tá vendo? Enquanto que o Trump, para vencer, ele tem que lutar com eles durante 4 anos. Já dizia o Aristóteles, né? Se você tem dois lutadores, um está a lutar e outro está parado, o que vence é o que está a lutar. Mas a tendência... Então, acho que os nossos ouvintes vão quase cair. Tudo bem. Mas então é isso. Então, obrigado pela participação. Acho que já pode parar de gravar, né? Sim, pode. Aí, um abraço aos ouvintes. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.